Bora aqui continuar nosso programa? O corpo de Gerson de Melo Machado, ele aqui, ó, o vaqueirinho, jovem que foi morto na manhã do último domingo, dentro aí do recinto da Leoa, no Parque da Bica. O corpo dele foi enterrado ontem à tarde no Cemitério do Cristo, aqui na capital. O Parque da Bica, ele segue fechado para visitação. Bora chamar aqui a Glaucinha Araújo, que ela vai trazer todos os detalhes para a gente, né, com relação à despedida e também o funcionamento aí do principal parque aqui da capital. Oi, Glaucinha, bom dia para você, bom trabalho, bem-vinda, viu? Oi, João, bom dia para você, querido, bom dia para todo mundo que está com a gente aqui no Correio Manhã. João, eu estou exatamente no Parque da Bica. Esse cenário que a gente sempre costuma falar quando tem dias de folga para a criançada, também tem muita movimentação por aqui para quem gosta da natureza, mas que foi aqui que Gerson acabou morrendo. Por isso é que a gente veio para cá para trazer exatamente essas informações de que o parque ele continua fechado, porque está sendo feito um trabalho aqui, investigação também, tudo está sendo realizado para garantir a segurança das pessoas que vêm até o local. A gente lembra que esse foi um fato isolado, porque o Gerson ele acabou escalando o paredão de quase 6 metros. Ele entrou no recinto da Leoa, que estava lá, tranquila, até próxima aos visitantes ali naquela hora. Mas quando ela percebeu, pelo instinto dela, animal, ela percebeu que tinha uma pessoa estranha, algo estranho, invadindo o espaço dela, ela foi até lá e acabou aguardando quando o Gerson desceu pelaquele tronco da árvore e acabou sendo puxado por ela, e a partir daí ele ainda tentou lutar, mas não conseguia de forma nenhuma, porque ela era mais forte e ele acabou morrendo no local. E a história de Gerson, que acabou bem aqui no Parque, na Bica, ela começou muito antes em relação a esse fascínio por leões, por animais que eram grandes, que ele queria sempre estar perto. Isso a gente está falando porque ontem a conselheira tutelar tocou nesse assunto, que acompanhava ele há 10 anos. Ela, desde os 10 anos. Então ela falou que ele gostava e queria ir para o safari. E foi o que também a prima dele falou ontem, porque o corpo de Gerson foi enterrado ontem no Cemitério do Cristo Redentor. A gente ontem também falava nisso, porque como ele era uma pessoa que parecia estar em uma situação de rua, ele, apesar de sempre andar bem arrumadinho, de estar por aí, mas ele ficava muito tempo perambulando. Então, as pessoas não sabiam, porque o que a gente sabia até então da história do Gerson é que ele é filho de uma mulher que tem esquizofrenia, a avó também tem esquizofrenia, e ele foi retirado da mãe porque ela não tinha condições nenhuma de criar, quando ele tinha apenas 9 anos. Então, isso tudo essas pecinhas foram formando um quebra-cabeça até a história do Gerson ser contada por um parente, que foi o que aconteceu ontem, durante o enterro, que reuniu os parentes, né? Mas também muita gente que ficou sensibilizada com a história do Gerson e quis dar também o último adeus e prestar as últimas homenagens. Vamos ver. Ele passou a semana toda pedindo para juntar dinheiro, pedindo dinheiro emprestado, que queria muito ir para a África. Desde pequeno, ele conta a todo mundo que queria domar leões. Ele estava com a avó dele, tia Graça, e compramos biscoito para ele, refrigerante, que ele queria, que ele preferia, e ele estava super calmo. Falou só assim: vó, deixa o portão aberto que já vou dar uma volta. E foi para a Bica. A realidade da família é que já temos um histórico de problemas psicológicos desde a época de tio Lúcio, que é o primeiro
que aparentou, passou 25 anos internado. Então o histórico da família ele já é bem aguçado, bem avançado. Então qualquer pessoa que acompanhasse ele iria entender, porque existe todos os trâmites para poder chegar naquela pessoa que é doente. Então por aí ele já teria que ter o tratamento, e ele nunca teve. O único apoio que ele teve, a família, como todos dizem, não abandonou. Só que uma pessoa neurodivergente, já grande, 16 passagens, nunca teve tratamento. O apoio que teve foi o assistente social e o diretor do presídio, vale ressaltar. Foram as únicas 2 pessoas nessa passagem dele que ele pôde conversar, abraçar e se sentir amado. Então a gente não podia fazer muita coisa. Como família a gente fez o que pôde. História triste essa do Gerson, né? Porque você viu aí que a prima disse que as 2 pessoas que ele podia contar era a conselheira tutelar, que a gente falou com ela ontem, e o diretor do presídio do Roger. Gente, você já imaginou todas as vezes que o Gerson queria e que queria se sentir acolhido, ele procurava o presídio quando já era adulto e antes ele procurava o CEA, que onde ele ficou, porque ele foi levado para o CEA quando era adolescente, 10 vezes por pequenos furtos que ele cometia. Mas o que era interessante e que foi interessante nessa história dele em relação a essas questões de crimes é que ele pegava uma coisa, furtava aquela coisa e depois ele descartava, como se ali fosse só para ele chamar a atenção, para ele dizer, eu estou aqui, ó, eu estou aqui. Eu preciso aparecer, as pessoas precisam saber que eu existo. Então ele fazia muito isso. E por algumas vezes foi considerado o terror de ter roubado moto, essas coisas. Mas o Gerson, quando a gente conversa com as pessoas, que a gente vai ficando mais íntima da história dele, a gente compreende que ele era um adulto, uma criança, dentro do corpo de um adulto. Ele tinha 19 anos, mas ele, de acordo com as pessoas que conviviam com ele tinha uma mentalidade de uma criança. Então ele não tinha noção se aquilo ali era perigoso ou não. O que ele queria era o desafio, porque quanto mais ele era desafiado, mais ele achava que ele podia fazer, e assim a gente pode até pensar que assim ele se sentia importante, né? Porque uma pessoa como ele que saiu daqui, a história dele começa o seguinte, a história começa ele saindo de João Pessoa, sendo levado para uma casa abrigo, lá em Pedras de Fogo. Quando chega lá com os 4 irmãos, a mãe, é determinado que a mãe não pode mais cuidar dele, e tira o nome da mãe até da certidão. Os 4 irmãos são adotados e ele, por apresentar um distúrbio mental, ele não foi adotado. Ele vai e sai de lá de Pedras de Fogo a pé, fica perambulando pela BR. É recolhido pela Polícia Rodoviária Federal, chega em João Pessoa, é entregue a um conselho tutelar. E a partir daí começa toda uma história de uma criança que apanha nas comunidades, que é obrigada a fazer as coisas para sobreviver. E ele foi crescendo com 10 passagens pelo CEA, que é o Centro Educativo, Socioeducativo, depois 6 passagens nos presídios aqui da capital, mas todas as vezes mostrando que ele tinha algum problema. Inclusive ontem a gente conversou com a juíza, e ela disse que quando ele falou com ele na audiência de custódia, observou isso e pediu um acompanhamento ambulatorial para que ele ficasse ali. Mas aí ele ia e depois ele desistia. A gente conversou com Conceição Massicano, a juíza da Vara das Execuções Penais, e vamos ver aí o que ela disse. Ele era uma criança no corpo de adulto, que aí faltou o quê? Faltou um acolhimento, né? Faltou um acolhimento da família, que também, por outro lado, tinha problemas de saúde mental,
né? E faltou o acolhimento dos órgãos responsáveis. Se colocou a política manicomial, uma política muito própria, muito oportuna, porque as pessoas eram despejadas no manicômio como se fosse uma tábua de salvação para a família. Ainda hoje existe isso. As famílias não querem. Eu não estou dizendo especificamente no caso dele, porque já vi um contexto outro, mas muitas famílias não querem assumir. E aí, nesse cenário, sem a ajuda da família, sem a ajuda do Estado, eu falo Estado, município, Estado, União, Estado, Prefeitura, e aí a gente não tem muito o que fazer. Nosso ambiente se limita aqui, as determinações são dadas. Nós recebemos as informações, damos as determinações, e aí cada um tem que cumprir a sua responsabilidade. Você via que ele tinha problemas, tanto é que foi indicado, quem fez essa audiência dele não fui eu, quem fez foi o colega plantonista, mas acertadamente deu esse encaminhamento. Mas aí quando a gente constata, é esse o encaminhamento. E isso não é uma situação isolada, viu? São várias situações nesse mesmo contexto que precisam que as autoridades responsáveis tenham um olhar diferenciado sobre essa situação. Porque todos, quando descem daqui, nós estamos na audiência aqui no Seixoral, a gente tem a preocupação de saber como eles vão sair, se tem família, de investigar, e nós não temos nenhum mecanismo que possa conduzir até em casa, nós não temos isso. Ele era um menino, ele não ia se suicidar. Eu penso que ele ia brincar, ele tinha uma afeição a animal, a leão, penso que ele... É muito triste isso. É muito triste mesmo. E a gente fala agora da questão da leoa também. Porque a gente sabe que como ela estava lá, dentro do ambiente dela, e ela foi surpreendida por uma pessoa que ela não conhecia, não era tratador dela, não estava por ali, como ela sempre estava acostumada, ela acabou atacando. E a gente quis saber com o secretário do Meio Ambiente de João Pessoa o que está acontecendo aqui na Bica, o que trabalho está sendo realizado. Vamos ver o que ele disse. Está previsto para essa semana a instalação de câmeras de segurança com inteligência artificial, monitoramento e reconhecimento facial. Aumentar a quantidade de alertas, de proteção, placa de identificação, para as pessoas não alimentar animais, não se aproximar, não acariciar os animais, porque são animais de vida silvestres. Então, possuem características que podem oferecer risco. O zoológico possui uma conotação social que é importante que ele retome as atividades, acesso às escolas, às crianças, aos idosos, famílias de uma forma geral. Então, tão logo verificado que o parque não oferece riscos aos seus visitantes e aos seus funcionários, estaremos liberando para uso, assim como também o animal que está passando por todos os cuidados e atenção médica. Vocês trabalham com algum tipo de prazo para essa reabertura? Tem uma data prevista, mais ou menos? Estamos trabalhando para o mais rápido possível, fazer essas constatações, que estamos na fase de diagnóstico, a fase de implementação e a fase de atesto para poder liberar para a sociedade, para a cidade se sentir tranquila de voltar a visitar o nosso parque. Infelizmente não conseguimos êxito em salvar aquela vida, mas que essa vida também não seja feita em vão e que a gente possa reforçar todas as medidas para evitar novos casos como esse. Pois é, o que aconteceu, essa tragédia que aconteceu aqui na Bica, ela levanta exatamente essa questão da segurança no local, porque como isso nunca tinha acontecido, então todo mundo acreditava que estava tudo tranquilo, era seguro, mas agora é preciso tomar essas providências sim, porque circulam muitas pessoas aqui e é necessário que tenha essa segurança exatamente da guarda municipal no local e também a segurança de quem as pessoas ficam circulando por aqui também. E a gente chama a atenção para outro fato, a questão, João, de que as pessoas elas ficaram filmando tudo aquilo. É importante também lembrar dessa superexposição, que as pessoas também transformaram isso em um grande espetáculo. Então, cada um também precisa pensar nessa questão do que aconteceu aqui no parque no domingo. E outra coisa também, precisamos ficar atentos às nossas doenças, às doenças da alma, às doenças mentais,
porque, para você ver, ontem saiu uma decisão do Tribunal de Justiça pedindo a internação do Gerson, ontem, quando ele já tinha morrido. Essa decisão ela foi solicitada em outubro e a juíza Conceição Massicano, na audiência que ela teve com ele, em março, ela já tinha solicitado também a questão de que ele precisava de acompanhamento ambulatorial. O juiz que atendeu nessa outra audiência de custódia também observou isto. Mas essa decisão ela só saiu agora no Diário Oficial de ontem. Então o Gerson ele já era considerado uma pessoa que não tinha capacidades para cuidar dele, mas ficou aqui, ó, perambulando nas ruas, fazendo esses furtos, quebrando viaturas. Quando ele deu entrevista naquele dia, quando ele falou, dava para notar que uma pessoa com a sua sanidade mental, ela não ia apedrejar uma viatura sabendo que a polícia estava ali próxima e que poderia ser preso. E tinha sido isso horas antes de que ele já tinha violado um caixa eletrônico. Ele queria voltar para o presídio. Na sexta-feira, ele chegou lá no tribunal, lá no Fórum Criminal, dizendo que queria ser preso na sexta, minha gente. E aí todo mundo lá, os funcionários falaram, não, você vai ser preso porque foi o que você fez. Não tinha nem motivo para ele ser preso. Mas ele queria voltar para o presídio, porque lá ele dizia que tinha remédio, era acolhido e ele se sentia seguro. Aí quando foi no domingo, ele, olha, cruzou exatamente esse portão. Passa para lá e foi embora. E aconteceu toda essa tragédia que a gente vem contando e que trouxe para a gente essas reflexões. O cuidado que a gente tem com o outro, a gente tem que ter empatia. Se a gente observa algo de errado com o outro, a gente também pode ajudar. A gente não pode ficar só acusando e apedrejando o outro. A gente também precisa fazer a nossa parte. Os poderes públicos também precisam ficar atentos a isso, porque se o Gerson era uma pessoa que não tinha condições nenhuma de continuar nas ruas, era dever do poder público ter acolhido. E foi o que não aconteceu nesse caso. E o Gerson acabou morrendo dessa forma, porque tinha uma vontade de ir até a África, de ver os leões, tentou isso entrando em um avião no aeroporto e aí foi retirado de lá, mas o que ficou mais próximo para ele era a bica, onde tinha uma leoa e era esse fascínio que ele queria, acredito eu, que ele não queria se matar, ele queria só brincar com a leoa, porque como ele não tinha a capacidade de saber o que era certo, o que era errado e o perigo também, ele achou que ia ser tudo tranquilo e não foi, né? Eu volto com você, João. Pois é, Glaucinha, ele estava gritando, né? Clamando por ajuda, ninguém viu, ninguém ouviu. Obrigado, Glaucinha. E mais uma vez para reforçar aqui, ninguém aqui, como estão dizendo por aí, está romantizando. O Vaqueirinho cometeu sim crimes, mas não era um cara violento. Eu continuo dizendo e batendo na mesma tecla. O que ele queria era atenção. É que agora, né? Para falar, todo mundo fala, agora fica fácil. O menino não está mais aqui, morreu de uma forma trágica, né? Mas, como a própria conselheira disse, e quem era próximo a ele, falava, quando o Vaqueirinho botava uma coisa na cabeça, era difícil tirar. Era difícil tirar. Agora, se ele estava com esse pensamento de ir para a África, invadir o aeroporto, queria documento, queria dinheiro para ir para a África, aí a gente pensa, né? Qual que era o local mais próximo que tinha um leão, uma leoa? Qual que era o local mais próximo? O fato é que ninguém levou a sério. O fato é que ninguém ouviu o menino. Ninguém ouviu. E agora, que a morte dele, que essa morte trágica do Vaqueirinho, pelo menos mude alguma coisa na cabeça de quem manda, para alterar leis, né? Para cuidar de pessoas com problema, como era o caso do Vaqueirinho. Que a história dele mude alguma coisa para cuidar de pessoas assim, principalmente.